Porque o pecado não coaduna com Deus, faz separação. E como a separação é a morte, aí Deus já tinha a alternativa ou suficiente, melhor dizendo, tinha poder suficiente e direito de nos extinguir. A nossa história acabou, como ele fez com os anjos, 1 e 6 de Judas. E o pecado dos anjos foi o mesmo, querer ser igual a Deus. Por que Eva e Adão comeu do fruto? Porque a proposta era, no dia que vocês comerem, serão iguais a ele. E esse foi o erro de Lúcifer. E estes anjos, Deus julgou. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou Deus na escuridão e em prisões eternas até o dia do juízo daquele grande dia. O juízo no capítulo 20 do Apocalipse. Então veja que Deus já tinha feito um julgamento pelo mesmo crime, pelo mesmo pecado. Agora o ser humano comete o mesmo erro. Então era para Deus nos jogar no fogo eterno logo ali. Mas aí você vai ver a graça entrando logo lá. E graça é favor imerecido. Nós não merecíamos. Aí a graça vem no Éden e nos dá proteção. Mas como o pecado entra, aí o homem se separa de Deus, expulso é do paraíso. A igreja, na nossa linguagem, é fechada. Deus coloca proteção para ele não voltar a cultuar nem comer da árvore da vida. Então, a partir daqui, ele vai viver longe de Deus, sem mais intimidade, sem ter culto. Até o capítulo 6, veja que no capítulo 6, esse pecado deteriora a raça humana. Não é só Eva e Adão agora, nem Caim nem Abel. Agora é a raça humana. Todos os gêneros, ou todo o gênero humano é degradado pelo pecado. Por isso que Gênesis tem a epígrafe, degradação geral do gênero humano. Aí Deus vem e vê que o comportamento de todo ser humano piorou, agravou-se. E agora, morte física já existia. E a pior das mortes, a segunda, separação de Deus. E qual é o problema? Eterno. Então é quando vem Deus e diz em viva voz: me arrependi de tê-los feito. Você já pensou um pai dizer isso para um filho? E diz, né, quando o filho é ruim: meu Deus, me arrependi, filho, de ter criado você, de ter lhe dado, trazido o mundo. Você é uma decepção. A versão me arrependi é mais dura do que isso. A ponto que ele diz: vou destruí-los, vou acabar com eles, vou dar fim. E ele faz acontecer. Porém, a graça vem de novo. O amor, a bondade. E Noé acha graça. Olha lá. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Desde o homem até o animal, ou até o réptil e até as aves. Deus resolveu abrir mão de tudo. Mas a sequência, porque Noé, aí entrou a graça. Veja que a epígrafe diz geral. Se você partir do pressuposto da exigência, nem Noé tinha razão, tinha direito de ser. Mas a bondade, por isso que vem primeiro graça. Ou seja, ele não merecia, mas ele achou graça diante de Deus. Deus olhou para ele e disse: gostei desse cabra, ele é um pouco diferente e pela graça eu vou poupá-lo. E por ele veio ele e seus filhos, 8 almas. Veja que a destruição veio, mas 8 seres humanos estavam preservados. Para Deus, veja a bondade desse Deus, investindo na raça humana. Aí quando você vai para o capítulo 11, 7, vem o dilúvio. Capítulo 8, aí Deus tira Noé da arca, sua família.
Agora olhe o que ele faz no capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1, alguns, acho que é 1 e 2. Tirou ele da arca e diz: e abençoou Deus a Noé e a seus, e disse-lhes, vamos lá, e disse-lhes: veja o que é que ele diz: frutificai, multiplicai e enchei. Aí no versículo seguinte, veja a coragem de Deus. 1, 2, 3. Versículo 3. Prossiga. Ele, veja que ele, prossiga, salvo engano. O contexto vai nos dizer que Deus agora, ele devolve toda a autoridade que Adão tinha a Noé e a seus filhos. Os animais vão lhe temer, não vão lhe agredir, vão lhe respeitar. Vocês podem agora não só, mas todo que se move vocês podem comer. Ele tem a coragem de devolver tudo ao ser humano que criou, confiou de novo. Aí vem o capítulo 10, você vai ver origem dos povos. Vem o capítulo 11, aí essa origem dos povos decepciona. Aí vem a confusão, a Torre de Babel. Veja até aqui quanto Deus investiu no ser humano. Aí vem o capítulo 12, já que de novo houve degradação e o pecado entrou, aí vem o capítulo 12, e no capítulo 12 ele vai criar o quê? Israel. Um projeto seu, especial, para quê? Para resgatar todas as famílias da terra a ele. Aí Israel vem. Mas aí Israel também decepciona. Com todo o argumento positivo de Deus, com lei, com sacerdote, com profetas, Israel não tem jeito. Atrai a ira de Deus. O projeto espiritual é vencido pelo pecado, pelo seu egoísmo, pelo seu sentimento. Porque dentro do contexto, desde a origem da humanidade, eu notei aqui, o amor de Deus é manifesto. Porém, o ser humano priorizou seus sentimentos, seus desejos, suas escolhas, e este amor suportou tudo ao ponto. Veja que até aqui, este ser humano sempre priorizou os seus desejos. Aí quando Israel decepciona, aí Paulo diz: o pecado cresceu, o pecado abundou, a lei que foi dada para evidenciar o pecado, Romanos 5, 19 e 20, o pecado cresceu, o pecado aumentou, o pecado abundou, o pecado tomou conta de todo o projeto. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Versículo 20. Porque veio, porém, a lei. Para quê? Para que a ofensa abundasse. Mas aonde? Mas isso aí é para ler com vida. Vamos lá. Porém, aonde abundou o pecado? Isso quer dizer, o pecado cresceu. Quando o pecado cresceu, a graça foi maior do que o pecado. Aí por esta graça, ele manda Jesus. O ápice do seu amor. Abrindo mão, é por isso que Paulo, Romanos 8, versículo 31, olha o que é que ele diz: por conta deste amor, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele vai falando o que mais? Prossiga. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós,
como não nos dará também com ele todas as coisas? Por este amor ao ser humano, nem seu próprio filho ele poupou. O entregou por nós. E ele vem